Com a paz do Senhor Jesus. Quer dizer para a igreja que eu estou feliz da vida em poder estar aqui nesta noite, nesta campanha maravilhosa. Glória a Deus. É onde Deus tem falado, os irmãos já têm testemunhado aquilo qual Deus tem feito. Glória a Deus. E é maravilhoso poder estar aqui nesta noite. Louvamos a Deus pela vida do pastor Valdemar, nosso pastor presidente. Louvamos a Deus pela vida do pastor Jonas, do evangelista Denis. Glória a Deus e todos os obreiros aqui, né, irmãos? Pastor Ateneus. Glória a Deus. E louvamos a Deus pela sua vida em estar aqui nesta noite, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a sua vida nesta noite. A única coisa que eu peço que você faça nesta noite é que você possa abrir o seu coração para o Senhor. Glória a Deus. O tema da campanha é Deus está no controle de tudo, né? Toda a minha vida. Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. E eu quero ler aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Que se encontra aqui em 1 Reis, no capítulo 17. Glória a Deus. 1 Reis, no capítulo 17. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Eu quero ouvir toda a santa igreja lendo o versículo 7. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. O versículo 1 do capítulo 17 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja presença estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, segundo a minha palavra, sobre a terra. 1, 2, 3. Vou contar até 3, também, versículo 7. 2, 3. Vou tomar o vosso assento. Glória a Deus, 7 minutinhos da sua atenção. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, a respeito de um profeta. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero titular este profeta, o profeta do fogo. Elias, ele é o profeta do fogo. Glória a Deus, eu nunca vi ninguém gostar tanto de fogo como Elias. E uma coisa muito importante que eu lendo a palavra do Senhor a respeito de Elias, ele também não tinha sucessor. Elias era sozinho. Glória a Deus. Nós vemos que Eliseu só foi escolhido para ficar no lugar de Elias nos últimos dias. Deus só vai lá e escolhe, glória a Deus, um homem para ficar no seu lugar, Elias. Mas Elias era um homem que ele estava sempre sozinho. E nós vemos aqui a palavra do Senhor que um dia Elias, vendo a tão idolatria do povo de Israel, o rei Acabe casado com uma mulher estrangeira, uma mulher feiticeira, glória a Deus, estava fazendo tanta maldade para o povo de Israel. Aleluia, que ali Elias um dia chegou até Acabe e disse: Acabe, diante do Deus que eu estou, diante do Deus de Israel,
eu quero dizer para você que não vai chover sobre a terra. Durante 3 anos e 6 meses não vai chover sobre a terra. Nós vemos, irmãos, que Elias é um dos maiores profetas, glória a Deus, que nós encontramos na Bíblia. Glória a Deus, Elias, ele tinha, a sua vida estava verdadeiramente escondida nas mãos de Deus. Tudo que Elias falava, Deus batia o martelo e falou: pronto, Elias falou, é isso mesmo. Aleluia. E ali o que Elias falou para o rei Acabe, que não choveria durante 3 anos e 6 meses, Deus encerrou os céus, fechou as torneiras celestiais, não subiu orvalho sobre a terra, não descia orvalho sobre a terra, durante 3 anos e 6 meses. E agora, será que Elias vai morrer de sede? Não. Deus preparou um lugar para Elias, onde tinha um ribeiro, o ribeiro de Querite. Vai para lá, Elias. Meu Deus, que eu vou te sustentar de pão e carne, e não vai faltar água para você. Nós vemos, irmãos, na palavra do Senhor que Deus tinha um zelo muito grande por Elias. Glória a Deus, porque Elias era aquele homem, glória a Deus, que a sua vida era controlada por Deus. Elias, ele era um profeta que o que Deus mandava ele falar, ele falava. Glória a Deus, Elias, ele não tinha baba na língua para falar aquilo que Deus mandava. Então tudo que Elias pedia para Deus, Deus batia uma fé e falou: pronto, Elias falou lá na terra, eu vou cumprir. E muitas das vezes nas nossas vidas pedimos tanto, fazemos tantas campanhas, e parece que nada acontece. Porque muitas das vezes nós não estamos debaixo do controle de Deus. Nós queremos andar segundo o nosso bel prazer. Nós queremos fazer conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. E passamos a entristecer o Deus que faz chover fogo do céu. E também fazemos coisas que entristecemos o Deus que faz chover sobre as nossas vidas. E aí nós ficamos frustrados e queremos jogar culpa de um e de outro. Mas Deus quer que venhamos nós reconhecer a nossa limitação, que venhamos nós reconhecer que não somos nada sem o nosso Deus, e pedir para que Deus tenha todo o controle da minha vida. Deus faça o teu querer sobre a minha vida. Nós encontramos alguém como Paulo que disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Deus tem o controle da minha vida. E quem foi Paulo? Paulo nem conheceu a Jesus, mas nós olhamos para a Escritura Sagrada, não teve um discípulo tão usado como Paulo. Glória a Deus, o Novo Testamento quase todo foi escrito por Paulo, e ele nem andou com Jesus, ele nem estava com Jesus, mas porque ele tinha, a sua vida estava sob o controle de Deus, Deus abençoou Paulo de uma maneira gloriosa sobre a terra. E nós vimos aqui durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele disse: segundo a minha palavra. E uma coisa que talvez você não sabia, mas a Bíblia nos diz no Novo Testamento, o próprio Jesus dizendo, glória a Deus, e os discípulos dizendo que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias comia carne, feijão com farinha. Glória a Deus, Elias sentia dor, alguém beliscasse ele, Elias sentia sede, fome. A mesma coisa que eu sinto e você sente. Mas só que existia uma coisa diferente na vida de Elias. É a confiança no Deus Todo-Poderoso. Ali Elias, ele tinha uma confiança muito grande em Deus. Elias, ele tinha, aleluia, glória a Deus, ele confiava muito em Deus, ele acreditava muito em Deus. Ele diz: tudo que eu pedi para Deus, ele vai me conceder. Porque ele confiava verdadeiramente em Deus. Nós estamos aqui na igreja, Deus fala conosco, amém. Quando saímos para fora da igreja,
a fé vai de águas abaixo, esquecemos aquilo que Deus nos disse. Aleluia, tudo aquilo que Deus falava com Elias, ele escrevia, ele guardava na tábua do seu coração. Glória a Deus, e precisamos nós confiar no Deus do qual nós servimos. Precisamos nós acreditar no Deus do qual nós servimos. Precisamos nós verdadeiramente crer que o nosso Deus é soberano acima de todas as coisas. Nós servimos um Deus excelso. Nós servimos um Deus tão grande que Ele estende o céu como um lençol. A nuvem que nós vemos na escapela é a poeira dos pés do nosso Deus. Mas muitas das vezes a luta vem e nós se prostramos diante da luta, diante do problema. Eu quero vos dizer nesta noite que Deus ele tem sentimento e Deus se entristece com isso. Deus ele se entristece quando vê você se prostrando diante do problema, diante de coisas mínimas, pequenas, você ali negando o nome dele, pensando em voltar para o Egito, pensando em voltar atrás. Aleluia, Acabe falou, eu vou te matar, Elias. Elias pode me matar, mas durante 3 anos e 6 meses não vai chover sobre a terra. E é segundo a minha palavra, olha que ousadia. Diante do Deus que eu estou, eu digo isso, é diante do Deus que eu sirvo, eu digo isso. Não vai chover, pronto. Deus encerrou os servos. Aleluia, Elias tinha, aleluia, sua vida escondido em Deus. Deus tinha um controle da vida de Elias. E Deus também ele quer ter um controle da minha vida e da sua vida. Mas muitas das vezes nós não deixamos Deus controlar as nossas vidas. Porque quando Deus ele começa a controlar nossas vidas, nós começamos a sofrer. Nós começamos a se machucar. Glória a Deus, mas aleluia, o machucado que vem sobre a nossa vida, a chaga que vem sobre a nossa vida, depois vai nos trazer um regozijo muito grande. Quando Deus manda, fala isso e aquilo para o meu servo. Ah, Senhor, é meu amigo, eu não vou falar não, que ele vai ficar triste comigo. Fala isso para minha serva. Ah, Senhor, isso eu não posso falar. Faz isso, faz aquilo. E nós desobedecemos a voz de Deus. E depois falamos, Deus está no controle da minha vida. Deus ele só está no controle da nossa vida. Glória a Deus, é como um avião. O piloto controla o avião. Glória a Deus, para onde quer que vai, ele leva aquele avião. Glória a Deus, o carro também, aleluia, por mais novo que ele seja, uma Ferrari, mas ele precisa de alguém para controlar ele. Aleluia, para onde quer que ele vá, precisa de alguém para estar controlando aquele carro, para ele chegar no destino certo. E a vontade de Deus é de estar no controle da nossa vida. Mas muitas das vezes nós não deixamos Deus entrar no controle da nossa vida. E os anos vai se passando e nada acontece. Os anos vai se passando e nós estamos do mesmo jeito. Os anos estão se passando e nada muda na nossa vida. Sabe por quê? O culpado não é a igreja que não se congrega. O culpado não é o pastor, não. O culpado é você que não deixa Deus entrar no controle da sua vida. Eu sou crente, mas eu sou assim. Eu sou crente, mas não piso no meu pé, não. Sabe aquele crente inflamado? Que ninguém pode tocar nele, ninguém pode tocar nela. Mas quando Jesus está no controle da nossa vida, não pode passar um trem por cima de nós. Que nós temos certeza que ainda que nós caímos, nós não ficaremos prostrados, porque Deus está no controle da nossa vida. Ainda que ouvimos adultério e nos derruba, mas nós não ficaremos prostrados, porque Deus nos levanta, minha filha, porque Ele está no controle da sua vida. Quando o diabo diz, acabou, já era, vai negar o Senhor. Jó dá um pulo e diz, eu sei que o meu rei estou vivo, e por fim se levantará pela minha causa.
Jó tinha certeza que Deus estava no controle dentro da vida dele. A mulher diz: não, mas isso não produz igual. Não, mulher. Nem eu saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Deus está no controle da minha vida e eu não vou perecer na situação que eu estou. Se Deus está no controle da sua vida, mas essa situação vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Se Deus está no controle da sua vida, o mesmo Deus que foi com Jó, ele não mudou. Ele não está velhinho de brigaria, não. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Porque Deus estava no controle da vida de Jó. Deus estava no controle da vida de Paulo. Aleluia. Quando o seu inimigo pensou, ele vai negar o nome do Senhor, Paulo não disse: Deus está no controle da minha vida. Tudo eu posso daquele que me fortalece. Se você quer que Deus mude essa situação, você tem que se submeter e estar no controle de Deus. Pedro era brabão, Pedro estava com a espada do lado. Pedro era igual ao meu pai. Meu pai era assim: eu sou crente, mas o meu facão não é não. Meu pai andava com um facãozão, quase arrastando no chão. E ele dizia: eu sou crente, mas o meu facão não é não. Pedro era igualzinho meu pai. Pedro andava com a espada do lado. Aleluia. Mas Jesus falou assim: Pedro, vai chegar um dia que você não vai querer ir, mas as pessoas vão te levar, Pedro. Vai chegar um dia que você não vai ter controle sobre a sua vida, porque você vai estar debaixo do meu controle. E você vai dizer: eu não vou, mas você não tem querer. Porque para me servir, o crente não tem que ter querer. Eu que mando na vida dele e dela, para quem está debaixo do meu controle. E poucos são aqueles que querem estar debaixo do controle de Deus. Aquele brabão que andava com o facão do lado, agora ele está sendo levado para lugares que ele não queria ir. Porque agora ele disse: não é eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu já não tenho mais controle sobre a minha vida, mas Cristo é quem controla a minha vida. E se nós fôssemos falar nesta noite de homens de Deus que tiveram aí andado no controle de Deus, nós passaremos a noite toda aqui. Mas eu ainda quero falar um pouquinho de Elias nesta noite. Glória a Deus. Em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 10, versículo 9, Elias estava no cume do monte. Onde Elias estava? No monte. O que será que Elias estava fazendo no monte? Será que estava falando mal do rei? Será que estava falando mal do sacerdote? Oh, Deus está no controle da minha vida, mas fala mal de Deus e o mundo. Quando Deus entra no controle da nossa vida, nós somos diferentes, irmãos. Elias estava no cume do monte. E agora quer dizer, fala, vai lá com os 50 homens, capitão, e traga Elias na minha presença. Aleluia, chega ali no pé do monte. O capitão falou: Elias, o rei Davi está mandando você descer depressa e ter com ele. Elias estava no monte, irmãos. E quando alguém vai para o monte é para orar. Quando alguém vai para o monte é para interceder. Quando alguém vai para o monte é para pedir: Deus, entra no controle da minha vida, Senhor. E Elias olhou para o céu e disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você, capitão, os seus 50, irmão, na hora. Geralmente desce água, né, do céu, desce orvalho, desce gelo, mas desce fogo do céu. Aleluia. Desce fogo do céu. Forte, Jesus. Na hora desceu fogo, e opa! Rapaz,
do sono de Deus mesmo, hein? Rapaz, aí eu falei aqui, né? Seus homens de Deus, que desça fogo do céu, desceu mesmo. Elias gostou do que viu. Verdadeiramente Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. Eu falei, seus homens de Deus, que desça fogo do céu. Imediatamente o fogo desceu, consumiu 50 soldados e o capitão. O rei falou, está demorando, manda mais um capitão e mais 50. Mandou mais um capitão e mais 50. Chegou com a mesma arrogância, eu sou capitão. Então ele vai ter que me obedecer. Elias, o rei está mandando você descer depressa e ter com ele. Elias falou, jamais eu vou descer daqui sem autorização do meu Deus. Tem crente falando que Deus falou sem ele ter falado. Fora do controle de Deus. Aí muitos crentes ficam frustrados. Ah, mas Deus falou e não cumpriu, mas Deus disse isso e aquilo e nada aconteceu. Será que foi mesmo Deus que falou? Será que verdadeiramente foi Deus que falou ou foi a emoção da carne? Tem gente que não aguenta ver o irmão chorar. Irmão, Deus vai te dar vitória. Irmão, Deus vai dar uma esposa para você, vai dar uma casa, vai dar filho, vai dar tudo. Para alegrar o irmão. Às vezes o irmão está chorando por outra coisa. Quando Deus querendo encher o ego do irmão, sai do controle de Deus e começa a agir na carne. E depois a decepção vem para cima. Aí tem alguns hipócritas que dizem, se Deus não cumpriu, eu vou rasgar a minha Bíblia. Bíblia, o que a Bíblia tem a ver com isso? Eu vou deixar de ser crente. Deus é Deus, Ele faz como Ele quer, não como nós queremos. Nós não esqueça que nós estamos no controle dEle. Se Ele quer salvar, Ele salva. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser libertar, Ele liberta. Ele diz, eu mato, eu filho, eu faço descer a sepultura, eu faço subir a sepultura e ninguém escapa das minhas mãos. Então tudo está no controle das mãos de Deus. Nós somos simplesmente um instrumento. Uma guitarra como essa aqui, ó. Está barata aqui, ó. Se o pastor Valdemar não pegar e tocar, bonita, né? Mas e aí? É bonito, é. E aí? Teclado bonito, né? É, mas e aí? Se o Gabriel não tocar, para quem vai valer esse teclado? Não tem nada, irmãos. Nós somos isso. Para estar bonito, cheiroso, custou 500, R$1.000, muito caro. Mas se não tiver a essência do Espírito Santo, estar debaixo do controle de Deus não vale nada, irmãos. Até para ir para o céu, ele foi num carro de fogo, irmãos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Os irmãos parecem que não estão gostando muito de Elias, não, né? Elias, ele não era exibido, não. Elias, ele era um homem que andava no controle de Deus, é só isso. E se você entrar no controle de Deus, você será como Elias. O próprio Cristo disse, se nós cremos, se nós estamos debaixo do controle de Deus, nós faremos obra maior do que ele fez. O próprio Jesus disse isso. É só estar debaixo do controle de Deus e faremos coisas grandes. E agora Eliseu, Deus disse para ele, escolhe o sucessor para você, porque eu vou te levar. Você será tomado dessa terra, Elias. Agora aparece Eliseu no capítulo 11, no versículo 2. Aleluia. Segundas Reis, no capítulo 2, no versículo 11. Nós vemos aqui Elias, Deus pedindo para Eliseu que ele pedisse o que ele quisesse. E ele disse assim, eu quero a porção dobrada no teu espírito. E Elias disse assim, dura coisa você está me pedindo, Eliseu. Mas por que, meu Senhor?
Porque para ter porção dobrada do meu espírito, precisa estar no controle de Deus. Você vai se sujeitar a estar debaixo do controle de Deus, Elias? Eliseu, ele disse, sim, Senhor. Para receber porção dobrada do teu espírito, eu me sujeito a estar debaixo do controle de Deus. Quem quer estar debaixo do controle de Deus essa noite? Levante a mão e glorifica Ele, porque é digno de toda a honra e toda a glória. E agora nós vemos, amados, quando Elias e Eliseu estão conversando, os dois andando, conversando, e a Bíblia diz que de repente veio um carro de fogo, com cavalos de fogo. Elias gostava de fogo. Quem é que gosta de fogo aqui? Eu vou chamar o glorifica o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que separou Elias de Eliseu. Eliseu caiu para um lado, e aquela carruagem de fogo com os cavalos de fogo pegou Elias e foi levando para os céus. E ele disse, meu Senhor, carro de fogo, cavalos de fogo. Elias, opa, Eliseu quer estar debaixo do controle de Deus. E a capa de Elias cai sobre Eliseu. Aleluia. E Elias é levado ao céu no carro de fogo, com um cavalo de fogo. E agora vem o redemoinho, pega Elias e leva para os céus. Mas só que Eliseu fez um voto. Eliseu fez um propósito de estar debaixo do controle de Deus. E nós vemos agora Eliseu fazendo obras grandes como Elias. Alguém estava cortando lenha perto do ribeiro, o machado cai dentro daquela água, e aquilo grita, o nome de Deus, o machado é emprestado, e agora o que eu posso fazer? Elias, calma, Eliseu disse, calma, não se preocupa com isso não. Cadê o cabo do machado? Está aqui, me dá aqui o cabo do machado. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle de tudo. E Eliseu bateu no cabo do machado sobre as águas, e o machado flutuou. Eliseu estava debaixo do controle de Deus. Não se preocupe não, que Deus está no controle da minha vida, como estava no controle da vida de Elias. Glória a Deus. E nós vemos muitos outros homens de Deus, irmãos, que estiveram debaixo das mãos do Senhor e controlado por Deus, que teve grande sucesso. Foram homens bem-sucedidos, foram grandes homens que vieram para a história, olha como Josué, aleluia, Paulo estava em batalha e peleja, que já estava escurecendo, o povo de Israel estava perdendo a peleja porque ele estava escurecendo, e de repente Josué levanta a mão para o céu e disse, Deus, o Senhor está no controle da minha vida, faça com que o Senhor pare agora, Senhor, para que possamos vencer essa peleja, e essa batalha, e no momento o sol parou, e o povo de Israel foi vitorioso. Quem tem a sua vitória, levante a mão e glorifique o Senhor nessa noite, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, poderíamos falar de muitos profetas, irmãos. Aleluia, que estavam, que Deus tinha o controle da sua vida. Aleluia, poderíamos falar de mulher, e as mulheres também. Aleluia, que estavam debaixo da proteção divina, do controle de Deus. Ruth, Débora, aleluia, Ana, e muitas mulheres também que estavam debaixo do controle de Deus. Deus controla a minha vida. Ana disse, eu sou estéril, não posso ter filho, mas o Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Toma o controle da minha vida, faça o teu querer na minha vida. E Deus falou para ele fazer o meu querer, Ana. Ela disse, sim, Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor tome o controle sobre a minha vida. E ele falou, então tu terás filho. E o profeta disse, agora sim, Ana, você vai. E daqui um ano você volta lá, com o filho sobre os seus braços. Quanto tempo Ana sofreu, irmãos? Aleluia, quanta humilhação Ana passou.
Sabe por quê? Porque até então Deus não tinha controle sobre a vida de Ana. Mas no momento ela disse: Deus, tome controle sobre a minha vida. Deus falou: então agora comigo, você vai ter o primeiro filho Samuel, e depois eu vou dar mais 5 filhos para você. Quem pode bater palma glorificando a Eu quero te convidar nesta noite para vir aqui na frente. Você que quer que Deus tenha um controle sobre a sua vida, que você já está cansado dessa vida que você está vivendo, que nada muda, nada acontece, nada é diferente. Um profeta disse que em 2014 seria marco na minha vida, e nós já passamos dos 6 meses, nada aconteceu. Mas Deus te convida para vir aqui na frente e pedir que Ele seja o controle da sua vida, e você vai ver que tudo vai mudar, para que o nome dEle seja glorificado sobre a tua vida. Pode vir. Eu quero te ver aqui na frente. Você que quer mudar de vida, você que quer, que precisa que Deus mude a sua vida, além que você quer que Deus tome controle na sua vida, vem aqui na frente, vamos estar orando por você. Vai comigo, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, a partir de hoje, Ele toma controle sobre a tua vida. Jesus, Ele quer mudar essa situação. Jesus quer dar um passo no seu sofrimento. Jesus, Ele quer ser, aleluia, a pedra fundamental na sua vida nessa noite, para que o Deus de milagre aconteça. Aleluia, tenha fé, venha na frente. Aleluia, porque Deus vai mudar a situação da sua vida.
Isso tem te preocupado muito. Duas mulheres. E Jesus, ele quer te curar nesta noite. Jesus está no controle nesta noite. Ele quer te curar. Aleluia, aleluia. Só levanta a mão e toma posse da sua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Eu preciso ver a mão levantada, sino de vitória nesta noite. Essas duas irmãs nesta noite e Jesus garante a vitória porque Ele está no controle de tudo. Eu me revela aqui o Espírito Santo de Deus. Uma irmã, glória a Deus, 3 irmãs, mas uma tem sofrido muito. Glória a Deus, com a infecção. Glória a Deus, essa infecção tem doído, tem ardido muito. Aleluia. Glória a Deus, na região assim, no pé da barriga. Glória a Deus, 3 irmãs, mas uma tem sofrido muito. Aleluia, tem sentido muita dor. Dor e arde muito, como se estivesse queimando por dentro. Aleluia. Jesus quer tomar controle dessa situação, quer te curar desta noite. Glória a Deus, eu preciso ver a mão da irmã levantada. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa que tem sentido muita dor, tem doído muito. E tem ardido como se tivesse fogo queimando. É da musa. As outras têm sentido menos. Aleluia, mas eu não tenho sentido mais. Mas a partir de hoje, Deus está te curando a partir de hoje. Irmãos, eu quero vos dizer esta noite, eu não estou em pecado. E se eu não estou em pecado, Deus está no controle da minha vida nesta noite. Não tem nada que impeça de Deus operar milagre na sua vida nesta noite. Porque é Deus que está no controle de tudo. Aleluia. Esse irmão aqui, levante a mão. Você, glória a Deus, é você mesmo. Glória a Deus, me revela o Espírito Santo de Deus. Que Deus tem te livrado da morte. E não só uma vez, mas várias vezes. E diz o Espírito Santo de Deus que você passou pela aflição da morte. E Deus te livrou, porque grande é a obra que Deus ia realizar na sua vida, viu? Tome posse da vitória e do livramento de Deus na tua vida, meu Deus. A esposa do nosso irmão Francisco Abel, Cordeirinha de Cristo.
Meu Deus, me revela o Espírito Santo de Deus. O diabo querendo fazer uma destruição do lar da sua mãe. Viu? O diabo querendo tirar a vida lá, uma contenda muito grande. E o diabo ceifando a vida de uma mulher. Mas Deus hoje está colocando o diabo por terra e ele está entrando no controle da sua vida e do lar da sua mãe nesta noite, falando de glória. Quem quer a vitória da nossa irmã? Você dá um glória a Deus, olha. Aleluia, 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 aleluia. O irmão, pelo tua mão, o irmão, você me revela o Espírito Santo de Deus e me mostra você assinando os papéis, viu? Eu via você assinando os papéis, um contrato. E Deus me diz, e meu servo está precisando disso. E Deus vai dizer para você que Ele está no controle daqueles papéis e está te dando vitória nessa noite. Para que a sua presença aumentar cada vez mais na presença do Senhor. Quem quer a vitória do nosso nome? E agora o Espírito Santo de Deus, você vejo Deus abrindo uma grande porta de emprego para você, viu? Aleluia. E vejo Deus suprindo as suas necessidades, viu? Glória a Deus. Me diz o Espírito Santo de Deus que esses dias agora você fez um voto com Deus. Aleluia. Deus quer que você cumpra com esse voto. Deus quer que você abra o seu coração e diga: Deus, tome controle da minha vida. E Deus vai surpreender muita gente através da sua vida. Porque Deus, a partir de hoje, Ele está no controle da sua vida e está te dando a grande vitória. Me revela o Espírito Santo de Deus, irmã. Me diz o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vejo, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo algo que saiu de dentro do seu lar. E eu vejo Deus trazendo de volta. Ainda que a situação pareça impossível, mas Deus hoje Ele entra com providência, Deus entra com controle daquela vida e traz de volta para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Quem tem a vitória vai só glorificar o seu Deus. Nosso irmão Francisco me revela o Espírito Santo de Deus. Você recebendo a notícia, vai vir de longe, vai vir do norte, não muito agradável, mas Deus vai dizer para você: não te preocupe, porque através da sua vida Deus tomará controle de tudo. Quem quer a vitória do nosso irmão Francisco? Glorificação do nome do Senhor, irmão. Glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O jovem lá, levanta a mão, você de camisa vermelha. Você que olhou para trás aqui, ó. Você que olhou para trás. Vermelho e azul, preto, é você. Glória a Deus, me revela o Espírito Santo de Deus. O Senhor te dando um grande livramento de morte, viu? Pessoa que se diz ser seu amigo, tramando a cilada contra a sua vida.
Mas hoje Deus coloca o diabo por terra e te dá um grande livramento, porque grande é a obra que Deus tem na sua vida. Levante a mão, jovem, glorifica o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A hora já foi embora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Só essa revelação que o Anel já. Nosso irmão Daniel. Meu Deus, eu vejo uma providência de Deus para a sua vida, viu, Daniel? Papéis, o nosso nome papéis de vitória, viu? É providência de Deus para a sua vida. Irmão, pastor Anel. Ah, mas eu não preciso, imagina, eu não preciso. Tira o orgulho, irmão, e assina a sua vitória em nome do Senhor, amém? Peguei a vitória do nosso irmão Daniel. Irmão, levante a mão, irmão. Você receba de Deus uma cura na sua vida hoje, viu? E uma providência de Deus dentro do seu lar, Deus está te dando hoje. Amém? Pequena vitória da nossa irmã. Dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, irmão. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém que está enfermo aí, está sentindo dor aí, está doendo. Eu estou sentindo dor. Tem que estar sentindo dor também aqui na frente. Tem alguém que está sentindo muita dor aí? Meu Deus. É a irmã? Está sentindo dor? Quem mais está sentindo dor? Vem mais alguém. Jesus vai curar agora. Jesus tem glória, a dor de cura daqui uma hora, meia hora não. Ele tem cura na hora. Não, papai, nós estamos orando. Vamos orar, vamos orar por essas pessoas. Amém? Você vai me ajudar colocando as mãos, profetizando. Amém? É só o irmão e irmã que estão sentindo, né? Dois aqui, né? Amém? Amém? Vamos orar. Glória a Jesus. Vamos orar, Deus, em nome de Jesus. Meu Senhor, nesse momento, ó Pai, que nós nos encontramos diante da Tua presença, Jesus, e queremos apresentar a cada uma dessas pessoas que aqui estão, Deus, ó Pai, que eu quero ver a igreja orando. Ora, irmãos, os irmãos que estão aí, levanta a sua mão, ora, usa a sua fé em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, e nesse momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti a cada uma dessas pessoas. Oh meu mestre, nesse momento que o Senhor possa visitar esta alma, esta vida, diante da Tua presença, Senhor. Deus, ó Pai querido, e nós não temos dúvida de que o Senhor está presente nessa noite. Deus, ó Pai querido, que o Senhor tocará cada vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que toda enfermidade seja repreendida, em nome de Jesus, toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus Jesus, que o milagre alcance a vida desse irmão, dessa irmã, Senhor. Deus, e qual seja a dor que o teu filho esteja sentindo, qual seja a dor que a tua filha esteja sentindo, Deus, ó Pai querido, que nesse momento o Senhor possa, Deus, realizar este milagre, Deus, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, em nome de Jesus, toda enfermidade seja repreendida, agora. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade caia por terra, nós. Oh, aleluia. Toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Meu mestre, em nome de Jesus.